Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde, Dulce. Boa tarde, Cristina. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Tudo! E você? Tudo maravilhoso também. Então, hoje aqui tá mais friozinho. Chovendo o dia inteiro, desde cedo. Menina, aqui tá estranho. Essa noite fez calor, mas assim, de calor mesmo, e fez um frio depois. Sabe que aí a gente abre a janela, liga o ventilador, troca o pijama, porque a gente vinha num pijama de manga, né? Tava meio frio. Essa noite fez um calor, aí a gente trocou o pijama, ligou o ventilador, de repente um frio no meio da noite. Eu falei, gente, que doideira. Haja saúde, Mas né, amiga? como pode ser mais divertido? Verdade. E vamos que vamos. Bora lá, amor. Paramos na página 55 do livro digital. E se você não adquiriu o seu livro ainda, físico, não perca a oportunidade, o link está aqui na descrição, lá da Livraria do Universo Consciência. Clica lá, você não vai pagar nada mais por isso e vai contribuir. Vai Muito. contribuir comigo. Sim. Vamos lá? E se você tem um livro físico aí, olha, a gente está entrando na parte 2 do livro. Então procura aí a parte 2. Capítulo 3. Aí, parte 2, capítulo 3. Isso. Parte 2, a ponte entre imaginação e realidade. Como a matriz divina funciona. Agora é a hora, hein? Papel e caneta na mão. Bora aprender. Somos observadores passivos ou criadores poderosos? Capítulo 3. Por que o universo é tão grande e por que estamos aqui? John Wheeler, 1911, físico. A imaginação cria a realidade. O homem é toda imaginação. Neville. Cris, mas Aqui é o Neville, a primeira é uma pergunta e a segunda é uma afirmação. é uma Por que, que o afirmação. universo, por que, que o universo é tão grande? É porque nós estamos aqui. Verdade, Uau! verdade. E é realmente, e isso faz toda a diferença, né? É porque a gente está aqui. E a segunda frase, que é do Neville, eu acho que é do Neville Goddard, não é? Que aqui não tem o sobrenome, mas eu acho, pela frase, parece ser ele, né? É Neville Goddard. A imaginação cria a realidade. O homem é toda imaginação. Neville Goddard, de 1905 a 1972, visionário e místico. Em 1854, o chefe Seattle, acho que assim que pronuncia, de uma tribo indígena, avisou aos legisladores em Washington que a destruição da vida selvagem na América do Norte provocaria efeitos que iriam além da época que viviam e ameaçaria a sobrevivência das gerações futuras. Com essa sabedoria profunda, tão verdadeira, hoje, como foi em meados do século XIX, o chefe teria declarado: o homem não teceu a rede da vida, ele simplesmente é um de seus fios. Seja lá o que ele fizer, a rede estará fazendo a si próprio. Uau! Bom, o paralelo entre a descrição desse chefe, do chefe Seattle, e de nosso lugar na rede da vida e a nossa conexão à matriz divina e dentro dela é inequívoca. Como pode, como parte de tudo que vemos, somos participantes de uma conversão em andamento, de uma conversação em andamento, um diálogo quântico com nós mesmos, com o nosso mundo e além dele. Dentro dessa troca cósmica, nossos sentimentos, emoções, orações e crenças, e todo instante, de todo instante, representam nossa fala ao universo.
e tudo da vitalidade do nosso corpo, a paz em nosso mundo, é o universo nos respondendo. Uau! Bora filosofar? Bora filosofar um pouquinho? Porque é incrível isso, né, Dulce, quando traz essa consciência do quanto que a gente está interligado, conectado, o quanto que o que eu faço, o que eu faço aqui gera um impacto no mundo que vai tocar você, que vai tocar a todas as outras pessoas e volta para mim, né? Não é isso? E assim, você não precisa nem fazer, só de você pensar, isso já cria, né? Então, isso é muito grandioso. Você pensa, se você não age de acordo com aquele pensamento vai ser captado por outra pessoa. Quantas vezes você já teve alguma ideia, não colocou em prática, e daqui a pouco você viu essa ideia colocada em prática por outra pessoa? Por Verdade. quê? Ela roubou a sua ideia? A ideia, ela existe nesse campo, né? O pensamento, ele já existe nesse campo. E aí a gente capta, ele está buscando uma forma de se expressar, né? De se manifestar. E se você não dá atenção a ele, ele vai cair em outra cabeça que vai dar atenção, entendeu? Ele vai cair em várias cabeças até dar atenção. Tem várias histórias aí, inclusive de letras de música que queriam ser Uhum. manifestas e que foram escritas e não, e a pessoa engavetou, daqui a pouco outra pessoa gravou outra letra muito igual, mas muito igual. E aí o que tinha engavetado a ideia queria queria Essa outra como por fala, plágio. processar por plágio. Mas como se a ideia dele estava na gaveta? Entendeu? Então é uma coisa bem interessante. E assim, várias ideias, várias coisas, né? Acontecem. Eu mesmo já tive várias ideias que depois eu vi manifestas por aí. E eram minhas? Claro que não, elas queriam ser manifestas. E aí, se você Verdade. não tem os recursos ou não dá atenção, ela vai buscar outra pessoa. Porque precisa acontecer, né? Aquilo que precisa E, acontecer. mas, assim, tudo que você. Eu vi um relato ontem na internet, né, de uma. Na verdade, não foi nem um relato da pessoa, de uma pessoa que conhece uma pessoa, né? Eu É. vendo um vídeo, e aí essa pessoa falou: gente, eu tenho uma amiga que ela já manifestou muitas coisas na vida dela. E ela é uma pessoa extremamente positiva, tipo poliana, assim, da vida, sabe? Que só pensa positivo, tenta olhar o lado positivo de tudo. É um negócio que, pra gente que não está acostumado, é até chato. Mas, o que aconteceu? Ela teve um período que ela se permitiu não vigiar os pensamentos. Ela era assim deliberadamente, ela era assim por intenção, entende? Ela era assim porque ela vigiava os pensamentos e não permitia negatividade na vida dela. Só que teve um período que ela começou a não vigiar mais os pensamentos. E as coisas começaram a dar muito errado, sabe? Então, ela pensava coisas e permitia aqueles pensamentos. A gente sabe como é, né? De Uhum. será que vai? Será que isso? Será que aquilo? Mas e se não der? Então, ela permitiu que isso acontecesse e as coisas começaram a dar, mas muito errado mesmo. Tipo assim, manifestar doença, manifestar perda, manifestar processo jurídico, essas coisas. E aí, Uhum. quando ela voltou, ela falou, gente, mas o que está acontecendo? Aí ela percebeu, falou, nossa, desde que eu passei a não vigiar mais os meus pensamentos, essas coisas estão acontecendo. E ela voltou a trabalhar isso dentro dela, e as coisas assim, aquelas coisas que pareciam horríveis foram se resolvendo
naturalmente, e as coisas voltaram a fluir e ela manifestar. E aí essa amiga estava contando, falou assim, ela não trabalha, ela não tem um emprego, ela faz o que ela quer, ela tem dinheiro passivo de várias formas de renda, sabe? E que Olha ela só. manifestou, não é que ela tinha, ela manifestou assim. E aí? E E como aí, isso pode, desde que eu ouvi. Hã? e como isso pode ser mais divertido, né? Porque olha só o que você está trazendo, né? Quando você fica na vigília dos seus pensamentos, você realmente consegue criar e gerar uma, uma condição favorável para acessar de forma muito positiva e a seu favor essa malha, essa matriz divina. E aí, quando ele trouxe aqui, né, que na verdade essa interação é uma conversação, um diálogo quântico com nós mesmos, é isso. Você está sempre conversando com você mesmo. E aí, quando você traz para essa conversa medo, dúvida, ansiedade, coisas, né, que manifestam também, só que manifestam coisas não muito agradáveis. Manifestam coisas, às vezes, que você não quer viver, de Sim, verdade. E então a gente está manifestando, a gente está nesse diálogo o tempo todo. Agora, a qualidade do diálogo, a gente que tem que escolher e deliberadamente mudar, se não tiver bom. É verdade. muito interessante essa colocação dele. Achei muito bacana também a clareza aí. Bom, vamos seguir aqui, ó. Qual o significado de participar do universo? Como mencionado no capítulo anterior, o físico John Wheeler sugere que não apenas temos um papel que peça que ele chama de não, desculpa, gente. Eu acho que eu vou ter que usar óculos nas nossas leituras, de verdade. Mas é que é complicado, cara. Ele melhora, mas piora ao mesmo tempo. Eu fico muito ruim depois. Ai, ai, vamos lá. De vista com Como o óculos. Hã? Qual que é o seu ponto de vista com o óculos? Não sei, vou refletir sobre isso. Como mencionado no capítulo anterior, o físico John Wheeler sugere que não apenas temos um papel na peça que ele chama de universo participativo, como também desempenhamos o papel principal nela. O mais importante na proposição de Wheeler é a palavra participativo. Nesse tipo de universo, o leitor e eu somos parte da equação. Ambos somos capazes de catalisar os eventos da nossa vida e de participar das experiências que criamos. São coisas que acontecem ao mesmo tempo. Somos parte de um universo cujo trabalho encontra-se em andamento. Nessa criação inacabada, somos pequenos remendos do universo que olha para si próprio e que constrói a si mesmo. A sugestão de Wheeler abre a porta para possibilidades radicais, admitindo-se que seja verdade o fato de a consciência ser capaz de criar, segue-se que o universo pode ser o resultado dessa consciência. Apesar de os pontos de vista de Wheeler terem sido propostos no final do século XX, não podemos deixar de lembrar aquela declaração de Max Planck, em 1944, quando ele diz que todas as coisas existem por causa de uma mente inteligente, que ele denominou de a matriz de de toda a matéria. A pergunta que implora por uma resposta nesse ponto é simplesmente: que mente é essa? Em um universo participativo, o ato de focalizarmos nossa consciência, de olharmos para algum lugar e examinarmos o mundo, é por si mesmo um ato de criação.
Nós somos aqueles que observam e estudam o mundo. Somos a mente, ou pelo menos parte de uma grande mente, como Planck descreveu. Ao olharmos para todos os lugares, nossa consciência faz algo para vermos. Princípio 5. Quer comentar alguma coisa? Ou pode seguir? Isso ressoa com o que vem no Kybalion também, né? De que nós existimos na mente do todo. E o Kybalion não traz uma visão religiosa, né? Assim, desse todo. Ele traz uma visão grandiosa. Então, quem gosta, né, de entender como a mente de Deus, eu gosto dessa versão. É preciso abstrair de qualquer tipo de religiosidade e entender que Deus está muito além de tudo isso. Deus é o criador de tudo. Ele não precisa de reverência. É claro que nós, como filhos e como criaturas, a gente reverencia a grandiosidade, a magnitude, né, desse criador, mas não que ele precise. Nós é que precisamos, né? Eu acho que nós é que nos sentimos mais adequados quando a gente faz isso. Mas se você não gosta dessa ideia, tá tudo certo. Realmente o Kybalion não traz esse todo, né? Nem fala de Deus, fala do todo, com essa visão religiosa, não. É mais uma visão científica mesmo. É mais uma visão, assim, de poder, sabe? É uma mente extremamente grandiosa, infinitamente justa, infinitamente boa e que é imutável. Então, é uma coisa que foge a todas as leis que nós conhecemos. É por isso que o campo. E assim, eu por muito tempo nada, né? Pelo tempo que, desde que eu descobri isso, uns 3 anos, quase 3 anos atrás, até pouco tempo atrás, eu via esse campo como o próprio todo, como o próprio Deus, mas não. O, estudando o Kybalion e estudando um pouco outras coisas, eu entendi que esse campo é como se fosse uma imaginação de Deus, desse todo. Então é muito interessante que a gente vê que o todo ainda é muito maior que isso. Aí você fica assim, nossa, chega até onde, né? Realmente é grandioso demais. É incognoscível para a gente isso. O Kybalion traz assim, que se você começa a pensar nisso e lutar para buscar essa resposta, você vai parar no manicômio. Vai pirar, né? Não, Vai, verdade, porque entendeu? Vai porque não tem, a gente não tem como saber isso. No nosso nível de consciência, a gente não tem como entender isso. é muito grande, muito louco A tudo isso. ciência, o que a ciência tem descoberto para a nossa cabeça, né, de leigos, já é muito grande. Imagina o que criou tudo isso, né? Você entender. Assim, é demais para a nossa cabecinha. Então, vamos Isso mesmo. evoluir e entender até onde a gente pode e tentar entender da melhor maneira com o nosso nível de consciência. Até pouco tempo eu entendia, durante a minha vida, né, eu tinha uma visão religiosa de Deus e estava tudo certo. Quando eu comecei a estudar essas coisas, essa visão religiosa caiu e eu tive essa visão mais grandiosa e ficou melhor ainda, né? E eu diria que hoje é ainda maior, porque a gente mistura as coisas, né? Ontem mesmo a Cristina estava me solicitando para que eu seja mais, como que eu poderia dizer?
mais esotérica, né? Mais espiritualista, mais mágica, mais olhar mais para isso, porque eu fico muito presa às questões científicas. E realmente, quando a gente olha para o todo, lógico, olhando a visão científica, mas abstraindo que não é só isso, vai muito além, né? Vai muito, muito além do que nós já descobrimos. Então, você percebe que é muito maior, muito maior. Sim. Gente, desculpa, hoje a Cristina chamou para filosofar e aquela história, né? Baixou o filósofo aqui. Mas Não é um chama? filósofo meio maluco, eu acho que ele veio do hospício. Mas Vamos é lá. isso daí. Bora. Princípio 5. O ato de focalizar nossa consciência é um ato de criação. A consciência cria. Deixa eu grifar isso daqui. O que está criando, então? É a consciência. Em nossa busca para encontrarmos a menor partícula de matéria e na pesquisa para definirmos os limites do universo, essa relação sugere ser bem possível que não encontremos nem uma coisa nem outra. Não importa por quê, não importa até que ponto perscrutemos o mundo dos quanta do átomo ou a que distância penetremos na vastidão do universo exterior. O ato de olharmos, tendo a perspectiva de que algo existe, pode ser precisamente a força que cria algo para vermos. Isso é muito louco, porque assim, você está procurando, crendo que vai achar, né? Porque tem uma teoria que diz o seguinte, que o universo macro e o universo micro, ele é muito semelhante, mas você percebe que o micro que a gente consegue chegar, né, e os nossos equipamentos conseguem chegar, ele não tem a mesma dimensão do macro? Ele não tem. Uhum. Entendeu? O macro, ele tem uma dimensão quase que infinita. A gente não tem uma dimensão, nunca chegamos a essa borda desse universo, entendeu? Porque toda vez que o povo acha que está chegando, eles descobrem que está indo além, além, além. E que tem novos berços de galáxias e novos, sabe, novas coisas que eles não imaginavam. Mas e a mesma coisa acontece quando a gente olha para o micro, quando a gente busca essa menor partícula. É verdade mesmo que a gente consegue chegar nessa menor partícula? Será? Será que a Será? menor partícula são ali os. A gente já sabe que não é, né, o próton, nem o nêutron, nem o elétron, que existem outras que formam essas partículas, A parte neutrinos. Eu já não lembro mais os nomes, gente. Porque é uma coisa nova, é uma coisa, olha que absurdo, né? Eu não aprendi isso na minha faculdade. E eu estudei química, pensa. não é a Então, você. partícula de Deus que eles falaram que era a menor de todas, e aí quando chegou lá e dividiu, ainda dá para dividir mais? E não tinha Então, nada. são eles acham que é, mas verdade que é. Verdade que não tem outras ainda menores e que a gente não tem Uhum. essa condição de chegar lá ainda. E outra coisa, quem disse que é importante para o nosso nível de consciência entender isso? A gente já entende mais do universo e dos átomos, mesmo não entendendo muito, do que de nós mesmos. Uhum. Eu acho que está na hora da gente mergulhar para dentro, sabe? Ao invés de ficar tentando entender o fora. Eu Se a acho gente também. entendesse mais sobre nós, se a gente conseguisse entender mais sobre o nosso mundo, sobre o que está acontecendo hoje no mundo, sabe, entender quem nós somos, o que a gente está fazendo aqui,
é o nosso papel aqui? Né? O que se espera da gente? Talvez a gente pudesse ter um ganho aí de consciência muito maior do que se a gente ficar pensando nisso. Onde que é a borda do universo? Sabe? Eu, plenamente. Senão a gente corre o risco, gente, de ficar igual um filme que eu vi outro dia, que beira o ridículo. No filme, assim, né? No filme, eles chegam à conclusão de que a Terra chegou num ponto de destruição, de que nós chegamos a um ponto de destruição do planeta que não é irreversível. E por isso eles começaram a buscar outros planetas para onde a gente iria, teoricamente, e que a gente teria que se adaptar para viver lá, nesses planetas. E se a gente tem que se adaptar para viver em outro planeta, por que a gente não se adapta para viver nele? E já está adaptado para a gente. São coisas assim que eu fico olhando e falo, gente, quem vê um filme desse e não põe a cabeça para pensar, sabe? E aí o cara que foi para lá teve que virar um réptil para se adaptar ao planeta lá, entendeu? Passou por, não era mais um humano, virou um réptil. Ok, como seria a gente se tornar humano, então? Porque esse planeta aqui foi feito para humanos. Hoje, verdade que nós somos humanos, então, assim, é só um convite à reflexão, né? É um convite a um pensamento mais profundo sobre o que nós estamos fazendo aqui e sobre o nosso papel aqui nesse mundo e nesse universo, porque já sabemos que essa matriz ela vai muito além do nosso mundo. Nosso mundo é um grão de areia no universo, nem isso. É uma poeira cósmica, né? Então, se a gente olha a grandiosidade do universo, a Terra é uma poeira cósmica. E a matriz, ela está em tudo, em todo o universo. Só que nós sabemos que nós, que moramos nessa poeira cósmica, interferimos no universo. E Olha muito. só. E não no universo todo, né? Então, assim, não é só no nosso mundo, não é só a nossa vida, né? Não, mas a nossa responsabilidade é com esse mundo. A gente está aqui para fazer ele ser melhor. E assim, eu não sou dessas de ficar apontando o dedo, porque o desmatamento, porque a caçada, porque isso e aquilo. Eu acho que está na hora da gente botar a mão na consciência e olhar que nós somos todos um, entendeu? Nós e a natureza, nós e as árvores e os animais, e as outras pessoas, todas as raças, todas as. Sabe? É tudo tão lindo, né? É tudo Ontem, tão ou antes de ontem, eu acho que antes de ontem eu acabei repostando o vídeo de uma amiga que ela colocou no Instagram, que era um índio preparando o arco dele, né? Preparando o arco e a flecha. E aí ele explicando que a madeira, que tudo ali a natureza te fala. Qual a melhor madeira para ser um arco? O quanto que você tem que envergar para que ela realmente possa, né, suportar a tensão? Qual a palha que se usa para poder decorar aquele arco? E tudo ali na presença, sabe? E fazendo aquele trabalho manual tão bonito. E até a corda é feita de cipó, um tipo de cipó específico. E aí ele falava, olha, o cipó tem duas árvores dessa, uma dessa palha vermelha e a outra branca. A branca, se você usar a branca, ela quebra na hora que você puxa. Então, assim, e tudo isso é essa observação, vem dessa intimidade que você cria com o meio que você vive, né? E aí você realmente passa a estar num outro nível de conhecimento, mas a gente evoluiu, né? Achou que tudo isso era uma grande bobeira, matamos todo mundo, e aí estamos agora. Eu mesmo cresci, olha só o que eu cresci falando, né? Que eu ia morar numa casa que não tinha terra.
Pra Tipo assim, que quê? eu ia tapar tudo com cimento para não ter terra. Olha que Não ter poeira. ignorância. Que ignorância, gente. Hoje eu olho para essas coisas. Mas por quê? Porque a gente teve a era, né? A desvalorização do natural. O que é Natural. natural não tem valor. A gente passou por isso. E hoje a Verdade. gente percebe, já vê, né, que estão vindo espíritos evoluidíssimos aí para o planeta, que eles já nascem venerando a natureza, né? Uhum. Se você fala para uma Você, criança dessas que o animal, entendeu? Que o animal, sei lá, vai morrer, e sei lá, ela chora, uhum. né? Desse jeito. Então, eu sei que você vive isso aí, né, na sua casa, com o Bernardo. E tem uma coisa interessante que o Bernardo ele tem uns negócios assim bem engraçados, mas só para trazer essa questão de conexão, né? O Bernardo ele sabe que eu gosto de flores, então quando ele vem da escola ele sempre pega uma florzinha e traz para mim. E aí eu falei para ele assim, filho, você puxa a flor da árvore, ela sente dor. Ele falou assim, não, mamãe, eu peço. É como se ele falasse assim, eu só pego aquela que ela, a flor que a planta me deixa pegar, sabe? Ele falou, não, mãe, eu peço para ela. Tá bom, então, ok, tá certo sobre isso, né? Muito bonitinho. Bora lá, gente. Que hoje a gente tá aí. E olha que tem um saber inato aí, né, nessa fala, percebe? Verdade. E ele pede, ela responde, né? É, Olha, tem mais coisa por trás disso do que você percebeu, talvez. com certeza. É Agora é isso. muito uma conexão muito linda. Vai. Deixa eu fechar aqui. Ah, foi que em Ó, nossa não, busca para encontrar. ó, não importa até que ponto. Não, tá. Aí aqui, ó, o universo participativo, exatamente o que isso subentende. O universo participativo, exatamente o que isso subentende? Admitindo que a consciência verdadeiramente crie, quanto de poder nós realmente temos para mudar o mundo? Essa pergunta tem uma resposta surpreendente. O visionário do século XX, de Barbados, conhecido simplesmente pelo nome de Neville Goddard, tá? Talvez tenha sido quem melhor descreveu nossa capacidade de tornar sonhos em realidade e de fazer a imaginação influir na vida. Por meio dos seus muitos livros e palestras, inclusive nós já temos um livro dele estudado aqui, né, que é O Sentimento é o Segredo. É maravilhoso. Por meio dos seus livros e palestras, em termos simples e francos, ele compartilhou o seu grande segredo de como navegar pelas muitas possibilidades da matriz divina. Olhando na perspectiva de Neville, tudo o que experimentamos, literalmente tudo o que nos acontece, é o que é feito por nós. É produto da nossa consciência e nada além disso. Ele acreditava que a nossa capacidade de aplicar essa compreensão por meio do poder da imaginação era tudo que se antepunha entre nós e os milagres da vida, e os milagres da nossa vida. Assim como a matriz divina fornece o invólucro para o universo, Neville sugere ser impossível que qualquer coisa aconteça fora dos limites da consciência. No entanto, é fácil pensarmos de outra maneira. Logo depois dos atos terroristas de 11 de setembro em Nova York e em Washington, o que todos começaram a se perguntar foi: por que eles fizeram isso conosco? E o que nós fizemos a eles? Oh, pobre vítima! Ah, eu sou tão boazinha! Eu faço só o bem, cuido dos animais.
Pensa que tipo de pensamento, né? Um país bélico, né? Começou a pensar isso. Vivemos durante uma época da história em que é muito fácil ver o mundo que, em termos de eles e nós, e de que nos surpreendemos com o fato das coisas ruins acontecerem às pessoas boas. Caso realmente exista um único campo de energia interligando tudo no mundo, e se a matriz divina funcionar como as evidências indicam que ela funciona, não se poderia falar com eles e conosco, somente o nós caberia ser dito. Não poderia se falar em com eles e conosco. Somente o nós caberia ser dito. Exatamente. Nada nos acontece, tudo nós criamos ou atraímos para nós, né? Então, se algo ruim está acontecendo aí com você, você não tem que perguntar assim, por que aquela pessoa fez isso comigo? Por que aconteceu isso comigo? Deus não olha para mim. Você tem que se perguntar assim: o que eu estou pensando e sentindo que está criando isso aqui na minha realidade, seja lá o que for, seja o fim do relacionamento, seja a doença, seja a miséria, seja o que for. Então, o que você está mantendo na sua mente e no seu coração que está criando isso? Essa é a pergunta certa. Quando você vai para o vitimismo e começa a perguntar por que eles fizeram isso, o que, que acontece? Você cria mais disso. Porque se você é vítima, você dá poder ao outro de fazer o que ele quiser. Desde os temíveis e odiados chefes de Estado até as pessoas de outros países que tocaram nosso coração e inspiraram o nosso amor, estamos todos interligados de modo mais íntimo do que possa imaginar, pelo campo da consciência, a incubadora de toda a nossa realidade, com a qual juntos podemos criar a cura ou a dor, a paz ou a guerra. Isso poderia muito bem ser a consequência mais difícil que nos mostra a nova ciência. Poderia também ser origem da nossa sobrevivência, da nossa cura mais completa. Então percebe que isso, né, essa verdade pode ser, a gente pode olhar como uma consequência, né, muito difícil, e também como a origem do que pode nos salvar, nos curar completamente. O trabalho de Neville nos lembra que talvez o maior de todos os erros na maneira como vemos o mundo seja ficar considerando as razões externas dos altos e baixos da vida. Exatamente. Ainda que certamente existam causas e efeitos que podem levar aos acontecimentos de cada dia, eles parecem se originar de uma época e de um lugar que aparentam estar completamente desconectados do momento presente. Neville compartilha o ponto crucial do maior mistério referente ao nosso relacionamento com o mundo no qual vivemos. A principal ilusão do homem é a sua convicção de que existem outras causas além do seu próprio estado de consciência. Então, você vai ficar buscando outras causas além de você, você vai achar um monte, mas tudo ilusória. A verdadeira causa que causou essas coisas aí foi a sua consciência. E assim, a sua inconsciência, né? É a inconsciência, na verdade, porque a gente não cria deliberadamente para a gente as coisas ruins. A gente cria as coisas ruins querendo criar coisas boas.
E esse negócio de ficar olhando para os altos e baixos da vida é onde a gente faz isso. Tipo assim, eu quero viver isso, falei isso ontem com a Cristina, vi isso num vídeo também. Eu quero criar isso porque eu não quero isso, né? Eu quero ter mais dinheiro porque eu não quero passar mais por essas dificuldades. Eu quero ter mais saúde porque eu não quero ficar doente. Ou seja, você está olhando para o que você quer e para o que você não quer ao mesmo tempo. E aí onde que fica a sua emoção? Então, como é que você pede de verdade? Como é que você faz o pedido, então? Você tem que pedir focando só no que você quer, nunca no que você não quer. Quando a gente não sabe o que quer, às vezes a gente dá uma olhadinha rápida para o que a gente não quer, para entender claramente o que a gente quer. Só que se você foca nisso, você cria mais disso, porque a sua consciência cria a sua realidade. Quando você olha para o que você não quer, inevitavelmente o seu corpo vai gerar emoções com relação a isso. E aí é pensamento mais emoção associada igual realidade. Não faça isso. Então, só foca no que você quer. Então, quando a pessoa falou isso, a pessoa estava fazendo uma pergunta para uma pessoa tipo Greg, né? Tipo Neville. E aí, falando isso, mas como é que eu quero isso porque eu não quero isso, eu quero isso porque eu não quero aquilo. E ele falou assim: olha, se o seu desejo fosse uma metralhadora, nós estaríamos todos mortos aqui. Que você está apontando para todos os lados, você está atirando para todos os lados. Você fala do que quer e do que não quer na mesma intensidade. Então, vamos parar de olhar para os altos e baixos, vamos olhar só para onde a gente quer chegar. E aí tem uma história, né? Uma história do Phelps. O Phelps, nadador maior atleta, né, de todos os tempos, maior medalhista olímpico de todos os tempos, né? Ele tem na última Olimpíada, ele já tinha aposentado, ficou um tempo parado, né? E tal, mas assim, um pouco antes da Olimpíada, ele resolveu voltar. Ele resolveu que ele não ia parar. Já tinha passado da idade, né? Os outros nadadores muito mais jovens, mas ele falou: eu vou, eu vou. E ele foi. E aí você vê claramente na piscina ele focado aonde ele queria chegar, focado. E o número 2, o que estava do lado dele, que na verdade estava na frente dele, olhando para ele. Ou seja, o cara não estava focado onde ele queria chegar, ele estava focado, ele já estava olhando para o medo dele. Ele estava olhando para o que ele não queria. E o que ele fez? Ele deu mais força, ele doou da energia dele para o Phelps, porque o Phelps passou ele naquele momento e ganhou a prova. Foi muito interessante, é um negócio muito. Depois vocês colocam no Google, prova do Phelps, e assim, né? É muito interessante. Depois eu vou até procurar e botar no grupo para gente. Vou procurar e botar no grupo para gente, ok? Muito legal. E é interessante, né, Dulce? Porque realmente é uma fração de segundos. É quando você para de prestar atenção em você, sabe? Do vigiar constantemente, do orar e vigiar. Você desliza para fazer assim, pronto, perdeu. Perdeu. Cuida do que é seu, faz o seu, porque é muito Então, grande. e aí, desde eu vi esse relato dessa menina, né, que eu falei primeiro, a menina que manifestou muitas coisas, uma menina jovem, que manifestou muitas coisas ontem. Eu vi isso ontem, mas desde que eu vi isso me marcou tanto que eu comecei a prestar mais atenção no que eu estava sentindo. E hoje eu passei uma rusga aqui em casa, né?
E depois eu fiquei pensando, falei, gente, olha o quanto eu ainda me deixo, sabe, influenciar, deixar os meus sentimentos reagirem, né, a situações tão bobas e banais. Vamos só Mas olha só, confiar, vamos só... você já não está entregando o controle na mão de ninguém. Pode ser, não sei. Pelo menos de Entende? vez em quando. Mas, assim, eu posso até entregar, depois eu vou lá e tomo. Dá aqui esse controle que a vida é minha. Peraí, que não é para ter te entregado isso. Ai, ai. Mas é assim, o processo é esse, né? E aí contrai, Então, depois vamos ficar mais atento? Vamos fazer vamos. um exercício de ficar mais atento? E de, Hashtag chega de patetinha. na maior parte do tempo que a gente estiver consciente, pensar só em coisas boas e maravilhosas que nos deixam felizes. Parar com essa patetice, como diz a Cristina, de ficar viajando para coisas ruins. Sabe? Porque a hora que você está no piloto automático, normalmente você está pensando em coisa ruim. Presta atenção. Vamos parar com Exatamente. isso. Então, mesmo Prestar no piloto automático, vamos treinar o nosso piloto automático para ir só para coisas maravilhosas. É isso. só para aquilo que vale a pena, gente. E isso significa, afinal, é a questão prática que surge naturalmente quando falamos em viver em um universo participativo. Quando inquirimos quanto poder realmente temos para operar mudanças na nossa vida e no mundo. A resposta é simples e encontra-se a seguir. No princípio 6, princípio 6. Temos o poder necessário para fazer todas as mudanças que quisermos. Podemos fechar o livro e ir embora para casa. Não, Temos refrita, todo, repete, por favor. temos todo o poder necessário para fazermos toda a mudança que quisermos. O que você quer mudar aí? O que você está querendo mudar? Sabe por que você não muda? Você fica achando que você não tem poder para isso. A sua mente é capaz de qualquer coisa, de criar qualquer situação, desde que você acredite que pode. Ô, E está Dulce, aqui. deixa eu só trazer uma outra condição também. Quando que você duvida da sua capacidade de criar? Quando você não tem certeza do que você está querendo. Quando você está sonhando o sonho de outra pessoa. Quando você está... Isso te deixa fragilizado. E aí você não tem o impulso forte de realmente ir em busca daquilo e mudar. Porque a mudança, ela não vai ser um pudim de leite condensado, sabe? Aquela coisa macia, fofinha, gostosinha, que você não precisa nem mastigar. Não, gente, vai dar trabalho, entendeu? Mas é a conquista da dopamina de longa duração. É aquilo que você vai sentindo tesão e prazer todo dia, porque você sabe que você está um pouquinho mais perto daquilo que você quer. E aí você sabe que você pode mudar tudo. Agora, quando você está desalinhado, desajustado entre o que você quer, o que você deseja, você realmente falta forças para você conseguir ir atrás e fazer o que se requer para as mudanças que tem. Fazer o que se requer para ter a mudança que você quer. Eu penso assim. Pois é. Então, se você soubesse que os seus pensamentos, se você tivesse certeza que os seus pensamentos criam a sua realidade e você tem todo o poder necessário para mudar tudo o que quiser, você permitiria que algum pensamento ruim passasse pela sua cabeça? Pois é. Você sabe que a gente ainda permite? Mesmo tendo certeza? É muita patetice, cara. Por que que a gente faz isso? Porque a gente foi treinado para pensar errado.
para não criar a realidade que a gente quer com facilidade. Entendeu? A gente foi treinado para pensar errado, para pensar coisas que não nos favorecem. A gente tem que treinar nossa mente a pensar certo. Agora vamos fazer igualzinho Poliana. Quem não conhece os livros da Poliana, gente, precisa conhecer. É assim, é quase que um curso intensivo de positividade. Entendeu? E quem tem criança negativa em casa precisa comprar esses livros também. Sabe, criança que só reclama? Pois é. É por isso que eu tenho aqui em casa. Essa capacidade fica disponível para nós, ó, a capacidade de todo o poder necessário, tá? Fica disponível para nós dependendo de onde colocamos o nosso foco e de que forma usamos o poder da nossa consciência. Em seu livro, o The Power of... vê como é que chama isso aqui em português, Cristina, por favor? Pode ser que a gente até tenha esse livro. Consciência, o poder da consciência. Não, não é não, é? Hours. É? Hours. Então é, então é. Então, o poder da consciência, Neville Goddard nos oferece um exemplo depois do outro de histórias, de casos que demonstram, sem sombra de dúvida, como precisamente isso funciona. Retire na memória uma das mais pungentes dessas histórias durante anos. Desculpa, gente. Retive na memória uma das mais pungentes dessas histórias durante anos. Era sobre um homem na casa dos 20 anos que havia recebido um diagnóstico de rara doença cardíaca e seus médicos acreditavam ser fatal. Casado e com 2 filhos pequenos, era admirado por todos os que conheciam e tinham todas as razões do mundo para tirar partido de uma vida longa e saudável. Quando pediram a Neville para vê-lo, o homem já havia perdido peso assustadoramente e estava reduzido praticamente a pele e osso. Estava tão fraco que até mesmo conversar lhe impunha um sacrifício, mas apesar disso concordou em simplesmente escutar e assentir com a cabeça enquanto ouvisse as crenças que Neville compartilharia com ele. Da perspectiva de nossa participação em um universo dinâmico e envolvente, somente poderia haver uma solução para o problema: uma mudança na atitude e na consciência. Pensando nisso, Neville pediu ao homem para experimentar. Gente, dá um oi aí para os meus vizinhos cachorros, eles estão dando oi. Pensando nisso, Neville pediu ao homem para experimentar se sentir como se já estivesse curado. Então, experimenta. Você está doente? Experimenta se sentir como se já estivesse curado. Como o poeta William Blake sugeriu, existe uma linha muito fina entre a imaginação e a realidade. O homem é todo imaginação. Assim como o físico David Bohm disse que este mundo seria uma projeção de eventos em um reino mais profundo da realidade, Blake continua: tudo o que vemos, embora pareça ser do exterior, é do interior. Está na nossa imaginação, da qual este mundo mortal nada mais é do que uma sombra. Nossa, que forte, hein? Pelo poder dos Pelo poder de nos concentrarmos conscientemente nas coisas que criamos no imaginário, damos-lhes um pequeno empurrão que as faz cruzarem a barreira do irreal para o real. Ai, adorei isso. Então, quando você dá atenção para a sua imaginação, ó, é como se você empurrasse isso para uma outra dimensão. Né? Então, pensa um portal dimensional e a sua imaginação está de um lado e o mundo que a gente chama de real está do outro.
E aí você tem ali uma coisa maravilhosa na sua imaginação. Ou não, né? Ou uma coisa péssima, mas está lá na sua imaginação e você está dando atenção para ela. E aí, conforme você dá atenção, é como se você estivesse empurrando ela em direção a esse portal. E de repente você manifesta na vida real. Em uma única sentença, Neville explica como forneceu as palavras que ajudariam o seu novo amigo a cumprir essa nova maneira de pensar. Eu sugeri que imaginasse o rosto do doutor exprimindo estupefação incrédula ao vê-lo recuperado. Contra tudo o que seria razoável dos últimos estágios de uma doença incurável, que ele o visse reexaminando seus exames e ouvindo dizer repetidas vezes: é um milagre, é um milagre. Bem, acho que o leitor pode adivinhar por que eu conto essa história. O camarada ficou melhor. Meses mais tarde, o visionário recebeu uma carta contando que o jovem tinha verdadeiramente se recuperado de forma milagrosa. Neville mais tarde o encontrou e descobriu que ele estava vivendo bem e desfrutando de perfeita saúde com a família. Então, eu vou dar um break aqui e contar para vocês o seguinte: se a Gislaine estivesse aqui, ela poderia reafirmar o que eu vou falar. Eu conheci a Gislaine numa mentoria do professor Marcos Trombetta. Nessa mentoria, éramos muitas pessoas ali, mas tinha algumas que virou um grupo mais afim, né? E que a gente conversava muito ali. Mas um dia, um dos rapazes desse grupo falou com o professor Marcos assim: olha, eu estou numa situação muito difícil. Eu estou no hospital e o meu médico, ele falou que vai ter que cortar o meu pé. Então, o nosso colega de turma da mentoria estava num hospital e ele teve uma trombose nesse pé, entendeu? Ele já vinha lutando com isso um tempão, até que chegou o ponto do médico falar: não, nós vamos ter que cortar o pé. Ele ficou tão assim, desanimado com aquilo, tão desgostoso com aquilo, que ele, que era um cara que gostava de moto, tinha uma Harley Davidson e tudo, ele vendeu e meio que se entregou assim, meio para depressão, sabe? E aí ele perguntou, falou: professor Marcos, se fosse você nessa situação, o que que você faria? O professor Marcos deu exatamente essa receita para ele. Falou: olha, se eu fosse você, eu começaria a colocar, fazer uma imaginação do seu médico entrando no quarto, do seu, aí onde você está, olhando o seu pé, olhando o exame. Olha o pé, olha o exame, olha o pé, olha o exame, pede um novo exame. E aí, de repente, ele fala: Lucas, nós não vamos ter que cortar seu pé? Nossa, isso é um milagre! E aí, o que que aconteceu? Uns dias depois, olha, a cirurgia dele já estava marcada. Ele estava internado fazendo os exames pré-cirúrgicos para cortar o pé. Gente, com menos de uma semana. Não, assim, no outro dia ele já falou assim: gente, eu comecei a fazer o exercício que o professor Marcos falou, e vocês não vão acreditar em mim, mas o meu pé estava preto. E hoje, a hora que eu olhei o meu dedão, ele estava rosa. E foi muito engraçado, sabe? Porque aí todo mundo começou a vibrar com ele. Nossa, que legal! E não sei o que, todo mundo começou a vibrar com ele. E assim, e aí começou o dedão ficar com a cor normal, os outros dedos ficar com a cor normal, e a cor normal foi aumentando no pé, e aí não precisou cortar o pé. Então, o Greg trouxe, né, esse exemplo do livro, e eu estou trazendo um outro exemplo que eu vi acontecendo na Muito, mentoria. muito lindo. Você curar, você se curar, você tem essa capacidade de se curar. E é verdade isso. Exatamente.
Mas você tem que acreditar. Além de pensar, você tem que acreditar naquilo que você está pensando, que já é real. Entende? E é muito rápido o negócio. Pensa, no outro dia ele falou: gente, o meu dedão já tá. O meu dedão estava preto. Ele não está mais preto, ele está rosa. Foi muito interessante. Eu acho que eu já contei essa história num outro livro, e a Gislaine estava presente. E ela confirmou. Vamos lá. O segredo, o homem revelou, era bem mais simples do que apenas cultivar o desejo de ter boa saúde. Desde o dia que se encontraram, ele tinha vivido com base na hipótese de já estar bem e perfeitamente curado. Então, é viver como se já fosse real. É não acreditar nas evidências dos sentidos, porque é a tirania dos sentidos, né? E encontramos aqui, então, o segredo de impulsionar nossos desejos íntimos do estado de imaginação à realidade da nossa vida, do dia a dia. É a nossa capacidade de sentir, como se os sonhos tivessem sido realizados, os desejos atendidos e as orações respondidas. Dessa maneira, ativamente compartilhamos daquilo que Wheeler chamou de universo participativo. Que lindo! Que delícia! Gente, já acabou o tempo. Você tá muda, Cristina. Falando que lindo, que lindo. Encerramos super bem com essa mensagem maravilhosa. É, dona Dulce, tudo que a gente leu até aqui converge para essa verdade, né? É impossível que tanta gente inteligente, linda, estudada, tenha escrito coisas mentirosas. É impossível tanta gente estar acreditando numa mesma viagem. Vamos olhar para isso, né? Com carinho. Vamos nos E permitir de criar qualquer uma. maneira, vamos supor que isso tudo seja uma grande mentira. Vamos supor. Ele só está te convidando a pensar coisas boas e a focar no que você quer. Que mentira O que de mal maravilhosa. tem nisso? Né? Então, isso não tem como criar coisa ruim. Né? Uhum. Você parar de olhar para as coisas ruins, parar de olhar para o que você não quer, não tem como criar coisa ruim na sua vida. Vai melhorar muito a sua vida, independente se você acredita nisso tudo ou não. Entende? Então, só faz. Neville Goddard falava isso, né? Só faz. Não precisa acreditar, só faz. Vai. Tá certinho. E é isso aí, gente. Vamos. Ó, deixa eu passar um recadinho aqui para vocês de boa. Se durante a leitura ficou algum ponto que vocês não concordam com o que a gente trouxe, ou que vocês concordam, enfim, deixa seus comentários, pode deixar pergunta, a gente responde, a gente volta aqui e responde super de boa. Então, participa aí com a gente, ou leva lá para o grupo, que a gente também gosta de debater lá no grupo do Telegram. Se você não está no grupo do Telegram, tem o link aqui embaixo também para você poder entrar e fazer parte desse grupo, tá bom? Um grande beijo para vocês. Tem mais algum recado, Dulce? Não, tá tudo certo. Tá no link da descrição também o livro da Dulce, O Poder da Felicidade, viu, gente? Então, olha lá, o link da livraria Universo Consciência e o link do Poder da Felicidade. Beijo, beijo. Beijos. Beijo, Dulce. Beijo, Beijo. pessoal. Obrigada. Até daqui a pouco. Até mais. Até.